O guardião do Brasil. Poucas raças de cães carregam uma história tão intimamente ligada à formação de um país quanto o fila brasileiro. Imponente, forte e ao mesmo tempo profundamente ligado à família, ele é considerado por muitos o mais brasileiro dos cães. Sua fama de guardião atravessa séculos, mas quem convive com um exemplar sabe que por trás da aparência severa existe um animal extremamente afetuoso, paciente com crianças e dedicado aos seus. O fila é um molosso, grupo de cães caracterizados pela estrutura robusta, ossatura pesada e grande capacidade de proteção. Seus ancestrais provavelmente vieram para o Brasil nos navios portugueses e, ao longo dos séculos, foram sendo selecionados de acordo com as necessidades da colônia. Não importava a beleza ou a cor da pelagem, importava a coragem, a resistência e a fidelidade absoluta ao dono. Nas fazendas coloniais, ele desempenhava múltiplas funções. Guardava a casa, protegia o gado, acompanhava tropeiros e enfrentava onças, javalis e invasores. Sua coragem precisava ser extraordinária, mas sua obediência deveria ser ainda maior. Assim surgiu um cão equilibrado, desconfiado com estranhos, porém dócil e afetuoso com a família. Uma das características que mais impressionam é sua lealdade. O fila não costuma transferir facilmente sua confiança. Quando cria vínculo com a família, torna-se um companheiro inseparável, sempre atento ao ambiente e disposto a protegê-la. Essa devoção é tão marcante que muitos criadores afirmam que o fila não apenas vive com seus donos, ele vive para eles. Além disso, é uma raça rústica. Possui pouca predisposição a doenças genéticas quando proveniente de boas linhagens, e por ter pelo curto e pouca necessidade de tosa ou cuidados estéticos, costuma apresentar custos veterinários e de manutenção menores do que muitas raças de grande porte. Sua rusticidade foi moldada pela própria história. Apenas os animais mais resistentes sobreviveram às condições severas do interior do Brasil. Do período do descobrimento às expedições bandeirantes, passando pelos ciclos da cana-de-açúcar, do ouro e do café, o fila esteve presente. Ele acompanhou tropeiros por estradas de terra, guardou propriedades isoladas e se tornou parte inseparável da paisagem rural brasileira. Mais do que um cão, tornou-se um símbolo vivo da coragem, da resistência e da identidade nacional. Keep him steady! Good job, Fila. A história e a seleção da raça. A história do fila brasileiro também guarda capítulos difíceis e controversos. Durante o período colonial, muitos exemplares foram utilizados na perseguição e captura de escravos fugitivos, função que exigia faro apurado, coragem e capacidade de imobilizar sem necessariamente matar. Dessa seleção nasceram características marcantes da raça, a famosa fila, ou seja, a capacidade de segurar a presa, a ojeriza estranhos. A pele frouxa que dificulta ferimentos graves em combates, e as patas grandes e abertas, conhecidas como patas de camelo, adaptadas a longas caminhadas em terrenos difíceis. Keep back! Go! Stay behind him! This way, boar! Keep moving! Out! Out! Força, personalidade e saúde. O fila brasileiro é um cão de presença impressionante. Os machos costumam medir entre 65 e 75 centímetros na cernelha e podem ultrapassar os 50 quilos. As fêmeas são um pouco menores, mas mantêm a mesma imponência e equilíbrio corporal. Seu corpo é retangular, musculoso e extremamente poderoso. A cabeça grande e pesada transmite força, enquanto os olhos amendoados revelam uma expressão séria e observadora. As orelhas caídas, a pele abundante no pescoço e no peito e o andar característico, semelhante ao de um camelo, completam a aparência singular da raça. A pelagem é curta, lisa e densa.
As cores mais comuns são o fulvo em diferentes tonalidades, do dourado ao avermelhado, além do tigrado. Também são aceitas máscaras pretas no focinho e pequenas manchas brancas em regiões específicas do corpo. O pelo curto facilita a manutenção e ajuda a evidenciar a musculatura do animal. Mas é sua personalidade que realmente o diferencia. O fila possui um instinto protetor extraordinário. Ele não precisa ser treinado para desconfiar de estranhos, isso faz parte de sua essência. Essa característica, conhecida como ojeriza, é tão marcante que se tornou um dos pilares do padrão oficial da raça. Entretanto, essa desconfiança não deve ser confundida com agressividade descontrolada. Um fila equilibrado é seguro, estável e previsível. Ele evita contato com desconhecidos, mas permanece tranquilo quando percebe que sua família está segura. Com seus donos, a transformação é completa, torna-se brincalhão, carinhoso e extremamente tolerante. Por isso, não é uma raça indicada para qualquer pessoa. O tutor precisa ter experiência, liderança equilibrada e capacidade de socializar o animal desde cedo. Um fila criado sem limites ou submetido a maus tratos pode desenvolver comportamentos perigosos, assim como ocorre com diversas raças de guarda. Em relação à saúde, o fila costuma ser resistente, mas apresenta algumas predisposições típicas dos cães gigantes. As principais são a displasia coxofemoral e de cotovelo, que afetam as articulações, além da torção gástrica, uma emergência veterinária comum em cães de peito profundo. Alguns exemplares também podem apresentar problemas cardíacos e dermatológicos. Com a alimentação adequada, exercícios moderados e acompanhamento veterinário regular, muitos filas vivem entre 9 e 12 anos com excelente qualidade de vida, mantendo até a velhice a dignidade e a imponência que fizeram deles uma das maiores joias da sinofilia brasileira. O resgate de uma lenda. No início do século XX, a raça quase desapareceu. Cruzamentos indiscriminados e a modernização do campo fizeram com que o antigo cão das fazendas se tornasse cada vez mais raro. Em muitas regiões, já era difícil encontrar exemplares que conservassem as características tradicionais. Foi então que, nos anos 1950, começou um dos mais importantes trabalhos de resgate da sinofilia mundial. O médico veterinário e sinófilo Paulo Santos Cruz percorreu milhares de quilômetros pelo interior do Brasil em busca dos últimos exemplares típicos. Sua missão era quase arqueológica. Visitou fazendas isoladas, conversou com criadores antigos e fotografou cães que ainda preservavam as características históricas da raça. Não procurava animais de exposição, mas cães autênticos, fortes, funcionais, de temperamento firme e aparência inconfundivelmente brasileira. A partir desse levantamento, foi possível estabelecer um padrão racial baseado na funcionalidade e na tradição. Características como a pele frouxa, a ojeriza, o andar em camelo, a cabeça pesada e a impressionante capacidade de guarda passaram a ser valorizadas e preservadas. O trabalho deu resultado. O fila brasileiro foi reconhecido internacionalmente e se consolidou como uma das mais importantes raças de guarda do mundo. Hoje, ele é criado em diversos países, mas continua sendo visto como um símbolo do Brasil profundo, rural, forte, resistente e leal. Mais do que um cão, o fila é uma testemunha viva da história brasileira. Esteve ao lado de colonizadores, tropeiros e fazendeiros. Sobreviveu às transformações do país e quase desapareceu, apenas para renascer graças ao esforço de apaixonados que se recusaram a deixar essa herança se perder. E talvez seja essa a maior virtude do fila brasileiro, sua capacidade de permanecer fiel. Fiel à família,
fiel à sua função e fiel à própria história. Uma história que, em muitos aspectos, se confunde com a própria história do Brasil.